Muito bem. Agora sim, boa noite para vocês. 7 de abril, vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito tributário, de onde paramos na aula passada, que foi uma aula diferente, né? Fizemos aí um seminário a respeito da carga tributária no Brasil, né? Análise de alguns mitos a respeito da carga tributária. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para os senhores. Vocês têm alguma dúvida? Não a respeito do vídeo, também do seminário, né, mas do que nós temos tratado até agora? Professor, eu tenho uma dúvida quanto ao resumo. A professora falou que seria uma semana anterior à prova, né, da entrega. Só que na quarta-feira anterior à prova é o feriado, né? Ele pode entregar nesse feriado ou tem que ser na próxima aula? Então, até a terça-feira, então, anterior ao feriado. Tá. Tá? Então, na quarta, a aula imediatamente anterior à prova seria uma quarta, né? Seria semana que vem já. E essa quarta é feriado. É feriado do quê? Meu Deus. É dia 21. É Tiradentes. Não, semana que vem ainda tem aula, né? Não, isso, semana que vem, como o professor falou que seria na última aula, né? Isso. Aí eu fiquei com essa dúvida, se seria para a próxima quarta ou se Até o dia 20. Até o dia 20, tá? Beleza. Até o dia 20 de abril. Misericórdia. Mais alguma dúvida? Não? Então tá, senhores. Vamos dar continuidade de onde paramos. E o último tema que tratamos foi imunidade tributária. Desculpe, competência administrativa. Estudamos a respeito dos tributos, quais são aqueles que cada um dos entes tributantes podem impor, criar, né, impor. Falamos sobre os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, contribuições e os empréstimos compulsórios. Falamos sobre classificação de competência tributária, conversamos a respeito das características da competência tributária, assim por diante. Bom, na aula de hoje a gente ingressa num novo tema, que vai nos tomar algumas aulas, tá? E esse tema se chama limitações ao poder de tributar. Limitações ao poder de tributar. Tá? As limitações, veja, o Estado é quem detém o monopólio do poder de tributar. Isso é um ato de soberania estatal, né? E quem concede isso ao Estado é a Constituição. E assim o faz porque o Estado ele precisa de recursos para cumprir as suas funções para com a sociedade. Então, através da imposição de tributos à sociedade, o Estado consegue carrear para os cofres públicos recursos necessários para que ele cumpra as suas finalidades. Então, veja, e o exercício desse poder estatal de criar um tributo através de lei e as pessoas que praticarem os fatos geradores destes tributos previstos em lei estão obrigadas ao pagamento do respectivo tributo, né? Pois bem, veja que é um poder considerável, né? Todo poder estatal é considerável. Analisado sempre isoladamente, o poder, isoladamente, por si só, ele soa como absoluto, né? Então, e o exercício desse poder estatal, seja nos vários espectros em que ele é exercido, ele precisa ter limites. Ele precisa ter limites, né? Esses limites, em relação ao direito tributário,
a gente chama isso de limitações ao poder de tributar. Então, veja, o Estado ele pode impor à sociedade que a sociedade pague tributos de forma coercitiva, obrigatória, compulsória, para que o Estado possa funcionar regularmente, né? Então, veja, um grande poder, mas pode fazê-lo, mas não pode fazer de qualquer jeito. Não pode fazer de qualquer jeito. E esse não pode fazer de qualquer jeito é o que a gente denomina no direito tributário de limitações ao poder de tributar. Tá? E, para ser mais específico quanto ao tema, todas essas limitações estão previstas na Constituição. A Constituição que outorga ao Estado o poder de tributar, que outorga ao Estado a prerrogativa de criar tributos, essa mesma Constituição diz: você pode exercer todo esse poder, mas nos limites que eu, Constituição, vou escrever nessa carta. Tá? E essas limitações, que a gente chama de limitações constitucionais ao poder de tributar, porque estão todas previstas na Constituição, elas são de duas espécies, senhores. De duas espécies. A primeira limitação constitucional a gente chama de imunidades tributárias. Imunidades tributárias. E a segunda espécie de limitação constitucional ao poder de tributar são os princípios constitucionais do direito tributário. São os princípios constitucionais do direito tributário. Então, nesse assunto, limitações constitucionais ao poder de tributar, que a gente inicia hoje, isso vai nos tomar algumas aulas, né? E a gente vai iniciar esse tema com o estudo das imunidades tributárias. Tudo bem? Vamos lá. Vocês baixaram lá o material? Conseguiram baixar o material? Vocês estão conseguindo assistir a aula gravada? O link está funcionando? Tá. Então vamos lá, então, senhores. Primeiro, um conceito de imunidade, né? No materialzinho de vocês, eu expus alguns conceitos, né, do professor Hugo de Brito Machado, né? Imunidade é um obstáculo decorrente de regra da Constituição à incidência da regra jurídica de tributação. Tá? O que é imune pela Constituição não pode ser alvo de tributação. A imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência tributária aquilo que é imune. Se há imunidade, a lei tributária não incide, porque é impedi-la de fazê-lo por norma superior, qual seja a Constituição. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo, para que vocês consigam entender melhor o que é esse negócio de imunidade, tá? Deixa eu ver aqui o que eu vou compartilhar. Não, não é nada disso. Tá. Cadê o bagulho aqui? Ué, não está aparecendo. Acho que agora vai. No trabalho de vocês, vocês usam muito esses aplicativos assim, que a gente está usando, Teams, Zoom, essas coisas? Nossa, eu uso tantos que cada um funciona de um jeito e cada um tem um jeito de compartilhar as coisas, é um caos. Mas vamos lá.
Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo? Vocês me veem? Vocês Sim. me veem? Sim, professor. Ah, eu apareço, tá bom. Parece. Ótimo. Tá. Então, veja, senhores, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Essa partezinha aqui, ó. É essa linha do tempo. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso. É essa linha do tempo, que eu já vou colocar maior. Vocês estão vendo essa linha do tempo? Sim. Tá. Daí eu preciso que alguém me responda, tá bom? Senão fica difícil. Estamos vendo, professor. Então tá. Então é assim, senhores. Como é que nasce um tributo? Seja ele um imposto, uma taxa, uma contribuição social, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, como é que nasce um tributo? Essa linha do tempo, ela explica o nascimento de um tributo, tá? E funciona assim. Nós vamos ver umas aulas para frente que para você criar um tributo, né, primeiro tem que ver quem é o competente para criar o tributo, né? Então imagine, por exemplo, um imposto de renda. Quem que tem competência para criar o imposto de renda? É a União, porque é um imposto federal. Como é que faz para criar um imposto? Seja ele qual for, no nosso caso, que é o imposto de renda. Você precisa de uma lei. Você precisa de lei para criar imposto. Lei produzida pelo Poder Legislativo, tá? Essa lei, em regra, é lei ordinária. Em alguns casos, a Constituição exige que seja lei complementar, tá? Mas a regra é que a criação de tributos seja através de lei ordinária. O que essa lei ordinária faz? Ela faz o seguinte, ela vai escrever no seu conteúdo qual é a hipótese de incidência desse tributo, né? Ela vai descrever qual é o fato abstrato que, caso praticado por alguém na sociedade, ele dá ensejo ao nascimento do tributo, tá? Então, o que a lei faz lá pelo Poder Legislativo? O que ela faz em primeiro lugar? Ela vai descrever qual é a conduta, o comportamento, que a gente chama isso de hipótese de incidência do tributo, tá? É a primeira coisa. Depois ela vai dizer o seguinte, bom, qual que é a hipótese de incidência do imposto de renda? É oferir renda, oferir rendimentos, tá? Quem oferir rendimentos está obrigado ao pagamento do imposto de renda. Quanto de imposto de renda? Essa mesma lei vai responder o quanto. Vai ser em alíquotas. Ótimo. Alíquotas progressivas. Quem ganha mais, paga mais. Princípio da capacidade contributiva. Bom, essa alíquota ela tem que incidir sobre alguma base de cálculo. Quem que vai indicar qual que é a base de cálculo? É essa lei. Se não pagar o imposto de renda, qual é a multa? Né? A multa vai ser de tanto. É a própria lei que cria o imposto, está criando toda essa estrutura da tributação. Então, a lei que cria o tributo, ela tem que indicar qual que é a hipótese de incidência, quem é o sujeito passivo, né? Quem pode ser o sujeito passivo, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, qual é a multa a ser aplicada no caso de descumprimento, tá? Então, assim, cria a lei, publicou a lei, está criado o tributo. Ele está criado, tá? Bom, ainda, senhores, assim, o tributo foi criado abstratamente, porque ainda ninguém tem o dever de pagar o tributo. Só tem o dever de pagar o tributo quem? Quem lá na prática realizar a conduta que está prevista na hipótese de incidência. Está lá na lei tributária. Vocês estão me seguindo? Então, assim, na sociedade, quem ao ferir renda, praticou o fato ao ferir renda, ele se encaixa naquela hipótese de incidência da lei do imposto de renda, e qual é a consequência? Está obrigado a pagar imposto de renda, naquela alíquota e sobre aquela base de cálculo indicada na lei. Então, veja, olhando aqui para essa linha do tempo, esse primeiro quadradinho aqui que está escrito HI, né? Está escrito HI, estou pintando ele de vermelho, HI é a hipótese de incidência. É o primeiro passo da linha do tempo de um tributo.
Então, isso aqui, o que é a hipótese de incidência? É a conduta, é o comportamento que está previsto na norma que cria o tributo como a conduta que vai gerar o tributo. Mas é só uma criação abstrata. Fazendo uma aplicação paralela, a gente pode usar o direito penal, né? No direito penal, só é crime aquilo que é previsto em lei, né? E primeiro precisa ter uma lei que cria o crime. Então, ele está criando em abstrato o crime. Então, crime de homicídio, artigo 121, qual que é a pena? 6 a 20 anos. Isso está em abstrato. O crime de homicídio ele existe. A gente espera que não aconteça, que as pessoas não pratiquem isso. Mas, caso no plano dos fatos alguém mate alguém, essa conduta ela se encaixa no artigo 121 do Código Penal. E o sujeito vai ser aplicado a ele uma pena, ok? Aqui é muito semelhante, senhores. A gente tem uma lei que cria abstratamente um tributo, né, o imposto de renda, e define qual é a base de cálculo e qual é a alíquota, além de outras coisinhas, e dá um nome para o tributo, tá? Mas isso está lá no plano abstrato. O que se espera, né, disso? Se espera que alguém pratique aquela conduta que está prevista na norma. E essa conduta que está prevista abstratamente na norma, a gente chama isso de hipótese de incidência. Hipótese de incidência. Por que é hipótese? Porque é um abstrato, é uma hipótese só. É uma hipótese que descreve um fato que incide um determinado imposto. Tá? Bom, se na sociedade alguém vai lá e ofere renda, a gente passa para o segundo passo, que a gente chama isso de fato gerador. Pintei de vermelhinho aqui, ó. Fato gerador. Que também a doutrina chama de fato imponível. Fato imponível. Tá? O que significa isso? Alguns de vocês aí praticam esse fato gerador do imposto de renda, né? Todo mês, se você ganha mais, você ganha mais de 1.900 e alguns quebradinhos, você tem que pagar imposto de renda. Né? Se você ganha de R$1 até 1.900 e um quebradinho, você é isento de imposto de renda. Agora, se você ganha, ofere renda acima de 1.900 e uns quebradinhos, você praticou o fato gerador do imposto de renda. Você realizou, no plano dos fatos, a hipótese de incidência. Você deu concretude à hipótese de incidência. Ok? Então, feito o fato gerador, quando você pratica o fato gerador, imediatamente já passa para o terceiro quadrinho aqui, que é a sigla OT. O que significa OT? Nasce a obrigação tributária. Nasce a obrigação tributária. O que é isso, obrigação tributária? Assim, quando você ganha, você oferiu renda. Quando você se torna proprietário de um imóvel, você se torna proprietário de um veículo automotor, imediatamente, senhores, imediatamente nasce a obrigação tributária. O que significa nascer a obrigação tributária? Significa que você é devedor de um tributo e o Estado é credor deste tributo. É uma relação jurídica. Nasce essa relação jurídica. Mas, quando ela nasce, eu ainda não sei quanto que é o imposto, o tributo. Ainda não sei ainda quanto eu devo. Mas já existe a relação jurídica obrigacional. Eu sou, numa relação, numa ponta, eu sou contribuinte, porque sou devedor do tributo, e na outra ponta tem um credor do tributo, que é o Estado. Vocês estão compreendendo? Para saber, para criar esse crédito tributário, porque assim, de um lado você tem o Estado que é credor, do outro lado você tem o contribuinte que é devedor. O Estado, ele precisa constituir esse crédito tributário. Esse crédito, ele precisa ser constituído, ele precisa ser, não é criado, porque o lançamento, vocês vão ver isso no outro semestre, ele tem natureza constitutiva e não declaratória, né? Mas enfim, isso vai para o outro semestre. Como é que você constitui um tributo? Né? Você de duas formas. Ou o Estado faz o lançamento, esse lançamento a gente chama lançamento de ofício, ou o próprio contribuinte confessa que ele é devedor de um tributo. Né? E daí ele declara para o Estado, eu sou devedor do ICMS, sou devedor do IPI, eu sou devedor de PIS, sou devedor de COFINS, né? E o Estado ele tem um tempo para analisar essa declaração do contribuinte para verificar
se ele realmente é devedor, se o fato gerador aconteceu, se ele é devedor daquele tributo, se o quanto que ele disse que ele é devedor está correto. Se tiver tudo correto, o que que acontece? Lançamento por homologação. O Estado homologa aquela declaração do contribuinte. Se tiver alguma coisa errada, assim, o sujeito declara que deve o PIS, mas fala assim, devo 1 milhão. Aí, quando o Estado vai analisar a declaração dele, fala assim, não é 1 milhão. O teu faturamento foi X naquele mês, o que você deve de PIS é 2 milhões, né? O que que o Estado faz? Ele vai lançar de ofício, vai fazer um auto de infração de PIS no valor de 2 milhões de reais, porque aquela declaração do cara de 1 milhão não batia com a verdade. Então, assim, como é que você constitui um crédito tributário? De duas formas. Ou por homologação, o Estado faz o lançamento tributário através de um auto de infração, uma notificação de lançamento, ou o próprio contribuinte declara para o Estado que ele deve, que ele é devedor, que ele é contribuinte de algum imposto, né? Então, aqui, nessa fase, aqui, ó, no próximo quadradinho, é o lançamento. É o lançamento. Vou pintar de vermelho aqui para vocês, tá? Com o lançamento, senhores, aqui nasce o quê? Constitui o crédito tributário, CT, sigla para crédito tributário, tá? E aqui eu sei, aqui está individualizado. Quem é com o lançamento, né? O lançamento constitui o crédito tributário. Com o lançamento, eu sei quem que é o contribuinte, CPF número tal, CNPJ número tal, onde que o cara mora, sei disso. Sei qual é o tributo que ele deve, eu sei qual é o montante do tributo que ele deve, a respeito de qual período de apuração que ele deve, se é 2016, 2017, 2009, 2020, 2021. O crédito com o lançamento, você individualiza a obrigação tributária que nasceu lá atrás. Quando o sujeito adquiriu uma casa, você se torna devedor do IPTU. Mas de quanto? Não sei ainda. Porque esse tributo ainda vai ser lançado. E o IPTU é um exemplo específico de tributo que é lançado de ofício. Todo mês o município emite aqueles carnezinhos do IPTU e vai para a tua casa. Você tem que pagar aquilo lá. O IPTU foi lançado quando você recebe na tua casa. Então, vem no teu nome, proprietário, teu CPF, qual que é o endereço do imóvel, qual que é o valor venal do imóvel, qual que é a alíquota do IPTU, e depois disso, assim, qual que é o valor do tributo. É tanto que você tem que pagar. Aí o Estado permite que você pague à vista, ou você pague com desconto, ou parcelado, etc e tal. Tá? Então, veja, quando você foi lá no cartório comprar a tua casa, fazer a escritura para registrar na matrícula, ali já nasceu a obrigação do IPTU. Você se tornou proprietário. Agora, quanto que eu vou ter que pagar? Ainda não sei, porque o tributo ainda vai ser constituído. Ele vai ser constituído lá com o lançamento. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão seguindo? Conseguindo entender? Tá. Sim, professor. Tá. Então, assim, com o crédito tributário constituído através do lançamento, então agora a gente sabe quem é realmente o devedor e o quanto que ele deve de determinado tributo. E o sujeito ele tem que pagar, porque tributo é prestação pecuniária compulsória. O sujeito tem que pagar aquela prestação pecuniária, aquele tanto de IPTU que está devendo, e ele tem que pagar dentro do prazo. Ele pode pagar à vista ou ele pode pagar parcelado. Se você não pagar o tributo, se o contribuinte não pagar o tributo, o que que o Estado faz? Dívida ativa? Ele vai ele vai cobrar administrativamente de você primeiro. Primeiro ele cobra administrativamente, se não der certo, se você não pagar, aí ele vai mandar para inscrever em dívida ativa. Inscrito em dívida ativa, o tributo, o próximo passo é promover a execução fiscal. Aí é um processo judicial de cobrança. Tá? É um processo de execução. Ele não é regido pelo CPC. Ele é regido por uma lei especial da década de 80, a execução fiscal. Tudo bem? Ok? Professor, o senhor falou tudo isso, aonde é que entra imunidade? Nessa linha do tempo. Qual é o conceito de imunidade?
Qual é o conceito? Vou parar de... Isenção, professor. Imunidade é finita, né? Deixa eu parar aqui de coisar aqui, pronto. O conceito de imunidade é obstáculo decorrente de regra constitucional que obsta a tributação de determinados fatos geradores. Foi isso que eu entendi. Veja. O que é imunidade? Deixa eu voltar lá na nossa apresentação. Né? Professor, a imunidade seria que eu não preciso pagar. Porque, não. Por exemplo, não é isso? Não. Uma prerrogativa. Vocês estão vendo? Voltaram a ver a linha do tempo aí? Sim, a tabela do tempo voltou. O que é imunidade? Imunidade é uma proteção constitucional de que a lei, essa lei aqui, está aqui isso aqui de verde, a lei que cria o tributo, que cria a hipótese de incidência, ela não pode afetar alguns fatos que são tributáveis. Alguns fatos e algumas pessoas, elas ficam imunes à tributação. Então, a lei que cria o tributo, ela vai escolher quais são os fatos que são tributáveis. Imposto de renda, quem ofere renda. IPTU, quem é proprietário de propriedade imóvel. O que significa imunidade? A Constituição diz assim, existem algumas pessoas que não vão pagar IPTU. Existem algumas pessoas que não vão pagar imposto de renda. Existe a lei do imposto de renda, e essa lei que cria o imposto de renda, que define a hipótese de incidência do imposto de renda, a lei que define a hipótese de incidência do IPTU, do IPVA, essa lei, ela não alcança alguns fatos que a Constituição diz que são imunes. Então, a imunidade, senhores, nessa linha do tempo, ela está antes da hipótese de incidência. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu parar de apresentar. Quem tem carro aí, levanta a mão. Você paga IPVA? Sim, professor. Sim. Existe uma lei que criou o IPVA, e essa lei diz que quem é proprietário de IPVA tem que pagar esse imposto. Então, a partir do momento que o teu nome consta lá de um CRLV, lá no Detran, você é proprietário. Nasceu a obrigação tributária de pagar o IPVA, mas você ainda não sabe quanto. Isso vai acontecer só quando? Quando vier o carnezinho do IPVA. Deixa de pagar o IPVA para você ver. O que o Estado vai fazer? Ele vai lançar aquele crédito tributário. Então, se você não pagou o IPVA do ano passado inteiro, o que o Estado vai fazer? Ele vai fazer um auto de infração contra você. Ele vai constituir aquele IPVA, o crédito tributário de IPVA, o quanto que você deve de IPVA. Professor, eu fiz parcelado e só não paguei as últimas 3. Se você não pagou, vai ser um auto de infração em relação às últimas 3, com multa e juros. Aquilo que você deixou de pagar, mais multa e juros, ok? Então, assim, com o lançamento, nasceu o crédito tributário. O que significa? Que você é devedor de IPVA do exercício não sei quanto e no valor de tanto. É isso. Entenderam? Ótimo. Simples. A União, ela é proprietária de veículo automotor, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, muitos ainda. Sim. A União tem muito carro, tem muito ônibus, micro-ônibus, tem moto, tem caminhonete, tem todo tipo de veículo automotor. Então, assim, qual é a hipótese de incidência do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Acontece que a Constituição diz o seguinte, que os entes tributantes, eles são imunes a impostos sobre bens, sobre o seu patrimônio, sobre os seus bens e sobre os seus serviços. O que diz a Constituição em português, claro?
Veículo automotor é bem, sim ou não? Sim. É bem da União? Sim ou não? Sim. A União é ente tributante? Sim ou não? Sim. Se ela é proprietária de veículo automotor, ela estaria sujeita, em tese, ao pagamento de IPVA, porque ela seria contribuinte do IPVA? Sim ou não? Sim. Mas a Sim. Constituição diz, Sim. a lei que cria o IPVA, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são imunes aos impostos que incidem sobre bens. É por isso que União, Estado, Distrito Federal, município não pagam IPVA. Existe uma lei que cria o IPVA, que tem imposto de incidência. Os entes tributantes, eles praticam o fato gerador, mas, por força de norma constitucional, eles são imunes à tributação. São imunes à tributação. Não dá para fazer o lançamento desses tributos. Aí a gente chega àquele raciocínio um pouco mais simplista de que, não, eles não pagam, eles estão dispensados do pagamento. Não é bem isso, imunidade. Não é bem isso. Porque existem outros fenômenos do direito tributário que também dispensam o pagamento. Então tem que ter alguma outra coisa que diferencie imunidade. E o que é imunidade? É uma norma constitucional, é um artigo da Constituição, é uma disposição da Constituição que afasta a hipótese de incidência para algumas pessoas e para algumas coisas, para alguns fatos. A futura lei tributária que vai criar o tributo, um imposto, uma taxa, o que for, ela não será aplicável quando se estiver diante de uma imunidade. É por isso que ali no materialzinho de vocês, o conceito, agora acho que lendo ele fica um pouquinho melhor, né? É um obstáculo constitucional, é uma norma constitucional. É um obstáculo que a incidência da hipótese de incidência da tributação. Ela não acontece. Pode acontecer o fato gerador, mas ela não tem encaixe lá, porque a norma constitucional, a Constituição impede que ela vá lá, suba e encaixe na norma que criou o tributo. Mais ou menos assim, tá? Assim, uma correlação bem patética. Imagine que a Constituição dissesse assim, ó, só existe crime previsto em lei, e ela diz. E logo embaixo ela diz assim, ó, são imunes aos crimes de homicídio os diplomatas. Então é mais ou menos assim. O crime de homicídio vale para todo mundo, mesmo para diplomata, porque ele é imune. Então se o cara matar alguém, ele está imune. Ele pode matar, sim, pode acontecer no plano dos fatos, mas ele está imune à regra de criminalização. É a mesma coisa com imunidade. Você pode, em alguns fatos, algumas pessoas indicadas na Constituição, isso a gente vai ver nas próximas aulas, a Constituição proíbe, né, é um obstáculo que aconteça o fato gerador. Ela proíbe. Vocês entendem? Ó, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Eu coloquei um gráfico aí, no materialzinho, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ele está um pouquinho diferente porque ele está maior, tá? Mas é o mesmo gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Tá escuro. E agora? Agora apareceu. Tá. O que significa esse gráfico? Veja, é como se eu desenhasse na lousa um círculo grande, e dentro desse círculo, aqui, tivessem todos os fatos que são passíveis de tributação. São passíveis de incidência de qualquer tributo. Seja um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, não sei o que lá. Então, esses fatos que estão aqui nesse universo azul, vou tirar essa imunidade daqui, ó. Aqui, ó. Todos esses fatos aqui que estão no universo azul aqui, é possível de ser tributado. O que é imunidade? A Constituição diz assim, ó,
Em relação a esses fatos aqui, que estão agora dentro dessa caixinha aqui não incide a tributação. Então, veja, aqui em azul, em relação ao imposto de renda, por exemplo, que é um fato tributável, estamos todos nós aqui. Todos nós que oferimos renda. Ou estão todos aqueles que são proprietários de veículos automotores. Ou estão aqui todos aqueles que são proprietários de bens imóveis. O que a Constituição faz? Ora, também a União pode ser proprietária de veículo automotor. A União também pode ser proprietária de imóveis. Só que por força de norma constitucional, ela é imune. Então, esses fatos aqui são imunes à tributação. Ficou um pouquinho melhor, senhores? Vocês entenderam? Tá. Então tá. Bom, ainda sobre o conceito, deixa eu dar uma característica para vocês, uma informação importante. As regras de imunidade, as hipóteses de imunidade, né, em que não há hipótese de incidência, né, elas estão todas na Constituição. Tudo bem? Só quem pode prever hipótese de imunidade é a Constituição. Tá? Então, imunidade é tema essencialmente constitucional, só pode ser tratado pela Constituição. Aonde é que elas estão na Constituição, professor? Como eu disse para vocês lá no começo da matéria, eu disse para vocês que a Constituição, ela tem um pedacinho dela que só trata de direito tributário, né, que começa ali no artigo 145. E você pode ser levado à conclusão de que as hipóteses de imunidade estão previstas, ali estão concentradas, ali nessa parte tributária da Constituição, que vai entre o artigo 145 até o 160, alguma coisa. De fato, no intervalo desses artigos da Constituição, estão previstas as maiores quantidades de imunidade tributária. Tá? Mas, fora desses artigos, também tem imunidade. Por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição, diz que o direito de petição a ser exercido perante o poder público, ele é gratuito. Né? Não se paga taxa a respeito disso. Não precisa pagar taxa para ingressar com um pedido no poder público, ou fazer alguma reclamação nesse sentido. Isso é uma imunidade tributária. Tá? É uma imunidade. E está fora lá desse intervalo de artigos da Constituição que trata de direito tributário. Ainda no artigo 5º, está escrito lá que a emissão de certidão de nascimento e de óbito, elas também são gratuitas. Né? Não paga taxa para isso. E aqui a espécie tributária seria a taxa, porque é a prestação de um serviço público, né? Específico e divisível. Né? Então, você deveria pagar taxa, só que a Constituição diz, embora haja a emissão, haja a prestação de serviço público específico e divisível, tem imunidade, e não se paga taxa nenhuma, tá? Então, é uma hipótese de imunidade que está fora daquele intervalo. Então, o que eu quero dizer é que as hipóteses de imunidade tributária estão espalhadas pela Constituição Federal, mas na sua maior parte elas estão concentradas ali entre os artigos 145 e 160, alguma coisa da Constituição Federal, tudo bem? As principais espécies de imunidades a gente vai tratar aqui a partir da próxima aula, tá bom? Bom, mais uma coisa. Então, assim, as imunidades, elas são de natureza constitucional, é só a Constituição que pode dizer isso, porque se é só a Constituição que pode criar o tributo, é só a Constituição que pode dizer quem é imune ao tributo. Então, se o mesmo instrumento jurídico que tem esse quilate, né, de poder criar, poder autorizar o ente tributante a criar o tributo, é esse mesmo veículo normativo que tem que dizer quem é imune ou não, que tem propriedade para dizer quem é imune ou não, tá? E uma segunda característica aqui em relação às imunidades, senhores, é que as imunidades que estão previstas na Constituição, ao longo da Constituição, são só aquelas, tá? Isso significa que o rol de imunidades
é um rol exaustivo, ele não é exemplificativo. Então, quais são as imunidades que existem no Brasil? São só aquelas que estão previstas na Constituição Federal. Nenhuma outra lei ordinária, complementar, instrução normativa, decreto, portaria pode fazer previsão de imunidade. As imunidades são tema exclusivamente constitucional, e as hipóteses de imunidade, elas são números clausus. São somente aqueles, o rol é taxativo. Ok? Entenderam? Bom, o segundo ponto, senhores, é a respeito da natureza jurídica das imunidades. Qual é a natureza jurídica da imunidade? Bom, aqui tem um dissenso doutrinário muito grande, né? Mas vamos lá. Existe uma primeira corrente que diz que as imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Porque elas acabam fixando, né, limites dos quais os tributos podem carregar recursos para o poder público ou não, né? Elas funcionariam como proibição, né, de competência tributária. Você pode exercer, União, você pode exercer a tua competência tributária, melhor dizendo. Estado, você pode exercer a tua competência tributária no IPVA, né, lançando o IPVA, constituindo, mas você não pode exercer essa competência quando o veículo automotor for de propriedade de um outro ente tributante, porque ele é imune. É por isso que também se diz que imunidade é uma limitação à competência tributária. Tá? Então, para uma primeira corrente, as imunidades têm essa natureza jurídica, de limitação constitucional ao poder tributário, na forma como eu fiz a introdução da aula de hoje. Tá? Bom, existe uma segunda corrente que diz que as imunidades são normas constitucionais, que impedem os entes tributantes de legislar sobre situações que são protegidas pela tributação. Então, aqui, a diferença aqui é bem tênue, né? Enquanto a primeira corrente diz que a imunidade tem natureza jurídica de limitação constitucional ao poder de tributar, seria, assim, uma limitação ao exercício da competência tributária, a segunda corrente diz o seguinte: na verdade, é uma norma constitucional, e aqui eles estão no mesmo ponto, tá? Eles são iguais, mas o que ele diz? É uma norma constitucional que impede a legislação a respeito de determinadas situações que são protegidas pela Constituição. Então, assim, para a segunda corrente, a imunidade seria o seguinte: a lei que vai criar o tributo, ela não vai poder incidir sobre as hipóteses de imunidade da Constituição. Então, assim, vai um pouquinho além, ela deixa um passo à frente a posição da imunidade em relação à primeira corrente. A primeira corrente não fala em lei, não fala em absolutamente nada, ela só diz o seguinte: em relação à criação de tributos, pode-se criar tributos, mas a Constituição diz, uma vez criado o tributo, essa lei não vai incidir para esse ou esse bem, porque ele é imune, ou essa pessoa porque ela é imune. A segunda corrente não. Ela diz o seguinte: a lei que vai criar o tributo é que vai ter que disciplinar esse assunto, de igual forma como está prevista na Constituição. É uma diferença tênue, mas existe. Tá? Bom, enfim, na maioria da doutrina e da jurisprudência, senhores, as imunidades elas são tratadas como limitações constitucionais ao poder tributário. Tá? Isso aí não tem, isso é quase que a maioria, assim, isso é bem tranquilo. Tá? Em relação à nomenclatura, né, empregada pela Constituição, veja, a Constituição e as leis, né, senhores, elas são feitas pelo Poder Legislativo, e a gente esperava que, quando os legisladores redigem as leis, eles observassem, né, as nomenclaturas técnicas do direito, né, dos institutos jurídicos, né, para dar o tratamento dos mais variados institutos jurídicos que existem, né. Mas não é isso que acontece, né. E isso também é o que a gente vê nas imunidades.
inclusive na Constituição. Então, assim, professor, eu quero achar onde estão as imunidades na Constituição. Basta eu abrir a Constituição no Google, na internet, dar um Ctrl F e digitar imunidade e pedir para o Google procurar no texto da Constituição onde tem imunidade, qual que vai ser a minha resposta? Você pode fazer isso. Ele vai achar no texto da Constituição a palavra imunidade. E ali você vai achar qual é a imunidade que você está lendo. Só que a redação utilizada pela Constituição em outros dispositivos que têm previsão de imunidade não usa a palavra imunidade. Usa outras palavrinhas. Como, por exemplo, é gratuito o fornecimento de certidão de nascimento. É gratuito o fornecimento de certidão de óbito. Não se cobra taxa, não se cobra taxa pelo exercício do direito de petição. Como assim? Embora não esteja ali escrito imunidade, por estar previsto na Constituição, isso é uma imunidade, você está diante de uma imunidade. O que eu quero dizer é que a nomenclatura da Constituição, quando trata de imunidade, não é das melhores, senhores. Porque às vezes eles usam, a Constituição emprega algumas palavrinhas que não é imunidade para descrever uma hipótese de imunidade. Às vezes ele usa até a hipótese de isenção. É isento não sei do que, é isento de determinado imposto, não sei quem. Por estar previsto na Constituição, isso não é uma hipótese de isenção, isso é uma hipótese de imunidade, só pelo fato de estar previsto na Constituição. Esse é o fundamento, tá? Ok? Então, para você identificar na Constituição onde estão as hipóteses de imunidade tributária, não basta só você procurar a palavrinha imunidade. Você tem que procurar por gratuidade, isenção, a não incidência, esses tipos de vocábulos, tá bom? Então, assim, para você identificar o que é uma imunidade, basta você ler o texto constitucional. Se aquele texto impede a tributação, impede a incidência do imposto, de uma taxa, do que for, só pelo fato de estar previsto na Constituição, isso é o nome de imunidade. Isso é imunidade, é o que se convencionou chamar de imunidade. Tá bom? Só pelo fato de estar na Constituição. Tá? Bom, como eu falei aqui para vocês de hipótese de incidência, isenção e imunidade, deixa eu explicar para vocês qual a diferença entre essas três coisas, tá? E para explicar a diferença dessas três coisas, eu vou mostrar um outro negocinho para vocês que está aí no material que eu deixei. Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim, então tá. Vamos interpretar esse gráfico aqui, que eu deixei no material para vocês, tá? Então vamos por partes, tá? Vamos por partes. Aqui, ó, esse círculo, onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Ele contém o quê? Dentro dele, todos os fatos que são passíveis de serem tributados. Todos os fatos que são passíveis de serem tributados. Tá? Aí, qual que é o primeiro passo? A Constituição diz, ó, desses fatos passíveis de serem tributados, tem alguns que não podem ser alvo de tributação. Então, aqui nesse campo aqui estão os fatos que são imunes à tributação. A qualquer tributo. Tá? Ao tributo da imunidade. Eu vou dizer no vocabulário geral, tá? Porque a imunidade, ela é específica, tá, senhores? Às vezes é só um imposto, às vezes são todos os impostos, às vezes é só sobre taxa, às vezes é só uma contribuição, tá? Eu só estou explicando aqui para vocês, usando a palavra tributação como genérico, só para introduzir o tema para vocês, tá? Mas veja, dos fatos que são tributáveis na sociedade, do universo dos fatos que são tributáveis, oferir renda, ser proprietário de veículo, ser proprietário de casa, fazer transação financeira, pedir prestação de serviço público, ter valorização de imóvel em razão de obra pública,
contribuição para a sua previdência, são todos fatos tributáveis. A Constituição vai lá e diz, ó, desse universo, tem um pedaço aqui que é imune. É imune. O que significa isso? Vem uma lei posterior e cria o tributo. Diz, ó, imposto de renda. Aqui, ó, IPTU, ou IPVA, ou qualquer outro tributo. Aqui, ó, esse é o campo de incidência dos fatos tributáveis. Essa lei que criou o IPVA ou IPTU, ela só incide sobre um pedaço desses fatos. Só daqueles que são proprietários de imóveis, só aqueles que auferiram renda, só aqueles que são proprietários de veículos automotores, ok? Aqui, tem proprietários de veículos automotores, União, Estado, Federal, tem proprietário de imóvel, União, Estado, só que pela Constituição eles são imunes. Então, é um fato tributável, mas ele é imune. Veja, a lei não pode alcançar ele. A lei que cria o tributo não pode alcançar ele. Tá? Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o universo dos fatos tributáveis. A lei que cria o tributo diz qual é a hipótese de incidência. Que são esse aqui. E existem algumas pessoas que são imunes a essa lei aqui, ó, que não pode pegar. Agora, dentro dos fatos que podem ser tributáveis, aqui, ó, vocês que são proprietários de bens imóveis, ou que oferem renda, essa lei ordinária, uma lei complementar, ela vai dizer, olha, tem alguns casos que essas pessoas são isentas do tributo. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Constituição diz, eu autorizo a União a tributar todas as pessoas que oferem renda no Brasil. Aqui, ó, o fato, quantidade de fatos tributáveis em relação à renda. Está tudo aqui, tá? Aí a Constituição diz o seguinte, só que existem algumas pessoas que são imunes à tributação da renda. Quem são essas pessoas? União, Estado, Federal e municípios, tá? Então, esses aqui não são alcançados pela tributação de renda. Bom, beleza, essas são as orientações constitucionais. Aí vai a União, através do seu poder legislativo, o Congresso Nacional, e vai elaborar a lei do imposto de renda, vai criar o imposto de renda, o imposto de renda. Ela vai dizer o seguinte, ó, quem é que vai ser, qual é o fato gerador do imposto de renda. Então, ela vai dizer, quem ofere renda no Brasil tem que pagar imposto de renda. Então, ela estabelece aqui o seu campo de incidência. Aqui só está quem ofere renda. Somos todos nós. E essa mesma lei diz o seguinte, olha, tem algumas pessoas aqui que oferem renda. E elas têm que pagar o imposto, só que eu vou torná-las isentas do pagamento do imposto. Quem são essas pessoas isentas? São aquelas que ganham de R$1 até 1.900, não sei quanto por mês. Elas, vejam, elas oferem renda, elas praticam o fato gerador. O comportamento delas se encaixa na hipótese de incidência que está prevista na lei, a oferir renda. Só que essa lei diz o seguinte, você está isento do pagamento, desde que você ganhe até 1.900 e uns quebradinhos. Então, essa é a diferença, senhores, de hipótese de incidência para imunidade e para isenção. Tá? Imunidade, o fundamento é constitucional. Isenção, o fundamento é uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tá bom? Vocês entenderam isso? Beleza. Bom, então, passado esse ponto, né, deixa eu explicar, vamos falar sobre o próximo aqui, que é as imunidades como garantias fundamentais, tá? As imunidades, senhores, elas são, pela doutrina, melhor doutrina do direito tributário, elas são entendidas como garantias fundamentais, tá? Por que elas são entendidas como garantias fundamentais? Veja, a existência de imunidades, pessoas e objetos, bens, sobre os quais não incide tributação, qual é o fundamento disso? É porque se protege alguma coisa de alto valor para a Constituição. O fundamento da existência de imunidade tributária é a proteção de altos valores
protegidos pela Constituição Federal. Então, veja, por que que não se cobra IPVA, IPTU, Imposto de Renda entre os entes tributantes? Veja, os estados, eles têm renda, tá? Eles produzem renda. Tá? Mas eles não são alvos de imposto de renda. O município também. A União não cobra imposto de renda deles, porque são imunes. A União é proprietária de imóvel, mas o município não pode lançar o IPTU da União, porque ela é imune. O Estado tem os seus veículos automotores, né? Mas o Estado não pode lançar imposto de renda, não pode lançar o IPVA dos municípios ou o IPTU, o IPVA da União. Não pode, eles são imunes. E por que que tem isso? Nesse caso específico, entre os entes tributantes. Porque, senhores, isso é para proteger a federação, é para proteger o pacto federativo, né? E, segundo o artigo 60 da Constituição, a federação é cláusula pétrea, né? É cláusula pétrea, é imutável, não dá para mudar na Constituição. Então, a imunidade recíproca, a gente chama de imunidade recíproca, essa em que os entes tributantes não podem se tributar nos seus bens, nas suas rendas, nos seus patrimônios, isso, qual é o fundamento? Né? A proteção da federação, do Pacto Federativo. É isso que torna a imunidade, nesse caso, como um exemplo que eu estou dando para vocês, imunidade como um direito fundamental, como uma garantia fundamental. Um outro exemplo, né? Tem imunidade sobre livros, periódicos, né? Os livros, eles são imunes a impostos. São imunes a impostos, tá? E por que que existe essa imunidade sobre livros? O que que o livro faz, senhores? É liberdade de pensamento. É liberdade de pensamento. Então, se torna imune os livros para que eles fiquem mais acessíveis às pessoas, o seu acesso fica menos custoso, para que dê ampla divulgação à liberdade de pensamento, para se garantir a liberdade de pensamento. Então, o fundamento, né, da imunidade de livros, o fundamento é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que é uma garantia, um direito fundamental. Né? Isso torna a imunidade igualmente uma garantia, um direito fundamental. Assim como nós temos a imunidade sobre os templos de qualquer culto, né? Os templos de qualquer culto. E aqui um templo não é o imóvel em si, tá? Quando a gente for falar a respeito dessa imunidade, eu explico melhor. Mas veja, houve uma época em que o Estado ele não era laico. Há muito tempo atrás, o Estado não era laico. Ele era ligado com a religião, com a Igreja Católica, principalmente. E só um tempo depois é que houve essa desvinculação entre Estado e Igreja. E como surgiram outras religiões além da católica, então, para garantir, né, que o Estado tratasse todo mundo igual, né, previu-se a imunidade sobre templos de qualquer culto. É para garantir o quê? A liberdade religiosa, que é um direito e garantia fundamental, que está previsto na nossa Constituição. Então, assim, são todos exemplos que eu estou dando para vocês de que a melhor doutrina taxa, etiqueta, analisa as imunidades como garantias fundamentais também. Isso significa que, se garantias fundamentais são, para você alterar ela não pode ser objeto de emenda constitucional. Ela não pode ser objeto de emenda constitucional, tendente a extingui-la ou suprimi-la, esvaziar o seu âmbito de aplicação, por força do artigo 60 da Constituição, tá? Que é direito fundamental. Tudo bem, senhores? Tá? Vamos, então, seguindo aqui para o final da nossa aula, vamos falar sobre classificação das imunidades. Tem algumas classificações aí que a doutrina utiliza, né? A primeira delas é a imunidade como imunidade genérica e imunidade específica. Bom, a imunidade específica é aquela que ela se aplica só a um determinado tipo de tributo. É só um imposto que é imune, é um tributo específico, né? Como acontece, por exemplo, com o ITBI, né? Está previsto lá no artigo 156 da Constituição, 156 da Constituição, parágrafo 2º. Né?
Em algumas formas de transmissão de bens imóveis, em algumas características específicas, não se paga ITBI, é imune ITBI, tá? E essa é uma imunidade que só se aplica ao ITBI, então é uma imunidade específica. Tem imunidade específica para ICMS, tem imunidade específica para contribuição, tá? Então, imunidade específica significa que ela está relacionada apenas com uma espécie de tributo, ela só se aplica a uma espécie de tributo. Agora, as genéricas são aquelas que se aplicam a vários tributos, né? Que é o caso da imunidade sobre livros, né? Qualquer tributo, né? Qualquer tributo, né? As entidades beneficentes, partidos políticos, organizações religiosas, né, elas têm imunidade tributária, né, e é sobre vários tributos, então ela é genérica. Não são todos os tributos, são vários tributos. Bom, e daí temos imunidades que podem ser subjetivas e objetivas, né. A objetiva é aquela que é a imunidade que exclui da tributação um determinado bem, um determinado serviço, né? Então, por exemplo, o IPTU é uma imunidade objetiva, porque ela exclui da tributação o bem imóvel. O IPVA também é uma imunidade objetiva, porque ela exclui da tributação ao veículo automotor, tá? As imunidades podem ser subjetivas daí também, tá, senhores? Daí ela se refere às pessoas. Existem pessoas que são imunes a tributos, né? Aí a gente tem a União, Estado, Federal, municípios, entidades religiosas, entidades beneficentes, partidos políticos, são essas pessoas que são imunes a tributos. Aí a gente fala em imunidade subjetiva, tá? Não se preocupem agora para saber qual é a imunidade, não se preocupe, porque nas próximas aulas eu vou falar sobre cada uma dessas modalidades, e daí eu digo, essa aqui é uma imunidade genérica, essa é uma específica, essa é uma subjetiva, essa é uma objetiva, não se preocupem agora, nesse momento. Existem imunidades também que são condicionadas e incondicionadas. O que significa isso? As imunidades que são condicionadas, para que o contribuinte possa se usufruir dessa proteção, ele precisa cumprir alguns requisitos. E os requisitos estão previstos, geralmente, lá no CTN, lá no artigo 14 do CTN. Bom? Então, assim, para o cara, a imunidade está prevista na norma constitucional, mas a norma constitucional diz o seguinte, olha, essa pessoa, ela é imune a determinados impostos, né? Só que desde que ela atenda os requisitos previstos em lei. Então, veja, quando a Constituição escreve assim, a imunidade, ela está condicionada, usufruir dessa imunidade está condicionada à obediência aos requisitos da lei, tá? Então, isso acontece, por exemplo, com entidade beneficente, as APAES, por exemplo. A APAE é imune a impostos sobre renda, serviços, né? Mas essa imunidade, ela não pode ser exercida de cara. Não posso utilizar como fundamento a Constituição, porque a própria Constituição, sim, você é imune desde que você obedeça os requisitos da lei posterior. Qual é essa lei? É o CTN. Então, ela tem que ir lá no Ministério e pedir uma declaração, um certificado de que ela é imune, né? Na verdade, não é que ela é imune, é o certificado de que ela é uma entidade de beneficência assistencial, chama SEBAS, né? A partir do momento que ela tem esse SEBAS, ela é imune. Aí ela adquiriu a imunidade, porque é o SEBAS que prova que ela cumpriu os requisitos da lei, o artigo 14 do CTN. Aí sim ela é imune. Em relação aos fatos geradores anteriores à obtenção do SEBAS, incide a tributação, tá? Agora, existem hipóteses de imunidades que são incondicionadas. A Constituição diz, é imune a determinado tributo não sei quem, ponto final. Ela não pôs nenhuma condição para obedecer a um requisito que vai estar previsto numa lei futura. Quando a Constituição não faz nenhuma remissão, ela tem que obedecer a requisitos na forma da lei, isso é uma imunidade incondicionada. Então, por exemplo, a imunidade recíproca, que é a imunidade entre os entes tributantes, né, que não se paga IPVA, não paga IPTU, essas coisas, isso é uma imunidade incondicionada. A Constituição não diz nada, a União não paga IPVA, obedece os requisitos previstos nele, não tem nada disso. Diz assim, é proibido, é vedado, União, Estado, Distrito Federal, municípios instituírem impostos sobre, inciso 1º, patrimônio, renda e serviços uns dos outros, ponto. Não tem mais nada. Isso é um exemplo de imunidade incondicionada. Não precisa preencher requisito nenhum posterior.
Bom, agora vamos para o último ponto, né, que é a interpretação das imunidades, né? Como é que a gente interpreta artigo, dispositivo constitucional que trata, né, que prevê imunidades? Bom, primeiro que a gente tem que fazer uma interpretação sempre técnica, né? No direito tributário, a técnica é muito importante, né? Porque as palavras utilizadas no direito tributário, cada qual, ela tem a sua significância técnica, né? E a gente viu hoje, a gente já viu em tributos, né? Quando deu o conceito de tributo. Você viu que não é qualquer coisa que é tributo, né? O tributo tem um conceito técnico, e aquilo que se encaixa naquele conceito você pode chamar de tributo, né? E na aula de hoje é a mesma coisa. Não é qualquer coisa que é imunidade. Imunidade é o quê? Aquilo que está previsto na Constituição e que a Constituição impede a tributação. A Constituição limita o exercício da competência tributária. Isso é imunidade, né? Então, como é que se interpreta a imunidade? Neste sentido técnico. Essa é a premissa que a gente parte, daquilo que a gente vem falando desde o começo da aula. Aí a segunda coisa, bom, professor, como a imunidade, ela impede a tributação, em razão de uma norma constitucional, ela limita o exercício da competência tributária pelos entes tributantes, bom, como isso deixa de recolher, né, recursos para os cofres públicos, deve-se imaginar que essas regras de imunidade devam ser interpretadas de forma literal, de forma restritiva, né? Porque se você dá uma interpretação ampliativa, quanto mais você amplia a imunidade, menos acaba se tributando, né? À medida que se aumenta o campo de incidência da imunidade, menos se tributa, porque menos incide a tributação. Então, alguns vão dizer assim, se interpreta a imunidade, as regras de imunidade, de forma literal, de forma restritiva. Qual é o contraponto, né, a essa argumentação? Veja, senhores, o Código Tributário Nacional, nós vamos ver no final desse semestre, ele traz regras de como interpretar a legislação tributária. Ele tem regras de como interpretar a legislação tributária. E lá no seu artigo 111, ele vai dizer assim, existem alguns institutos tributários, alguns temas tributários, que devem ser interpretados literalmente. Então, por exemplo, isenção tributária tem que ser interpretado literalmente, não pode ampliar. Causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário também tem que ser interpretado de forma literal, restritiva, né? E quando você lê o rol do artigo 111, não está escrito ali imunidade. Então, se o CTN não colocou a imunidade como uma hipótese de interpretação literal ou restritiva, não colocou. Muito embora ela seja desejável. Muito embora ela seja desejável. Porque, como eu disse para vocês, na medida em que se amplia o campo de imunidade, você diminui a quantidade de recursos que vão para o Estado. Bom, e como é que funciona isso na jurisprudência? O que a jurisprudência faz? Ela dá um caminho? Não dá caminho. Assim como imunidade é uma matéria constitucional, é tratada pela Constituição apenas, quem define a interpretação de imunidades é o STF, tá? Então, nos casos que chegaram ao STF que tratam de imunidades, nós temos casos em que o STF se posicionou numa interpretação restritiva e temos casos em que o STF se posicionou numa interpretação ampliativa, ampliou o campo da imunidade, né? Posso dar um exemplo aqui para vocês dos Correios. A gente vai ver mais para frente que as autarquias e as fundações públicas, elas são também imunes a impostos sobre os seus bens, rendas e serviços, né? E o que acontece, né? Mais para frente, a Constituição diz assim, no artigo 173, que as empresas estatais, elas não podem usufruir dos mesmos privilégios fiscais das empresas particulares, né? Por quê? Porque elas têm que competir todos no mesmo regime de concorrência, senão vai ter concorrência desleal, né? Então, as empresas estatais, elas não podem se valer de privilégios fiscais
dos quais não se privilegiam as empresas privadas. Eles competem juntos, né? Aí o que acontece? O Correio é uma empresa estatal, é uma empresa pública, né? E o Correio foi lá, entrou na justiça e falou assim, não, eu sou imune à tributação de impostos sobre os meus bens, serviços e patrimônio. Isso aí chegou até no STF. O que a STF falou? Ó, embora o artigo 173 da Constituição diga que as empresas públicas, né, não podem gozar de privilégios fiscais, no caso concreto, nós temos uma empresa pública que presta, pelo menos uma parte do seu objeto, né, um serviço público em regime de monopólio, né, e, portanto, ela teria direito à imunidade. Deu uma interpretação ampliativa à imunidade, né? Então, no STF é assim, senhora, a gente tem precedentes, precedente é muito forte, não gosto muito disso. Nós temos posições no STF, julgados no STF, que tendem, né, adotam uma posição restritiva, uma interpretação restritiva de imunidades. Nós temos outros julgados que dão interpretação ampliativa. Ok? Temos para os dois gostos. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não? Bom, então eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Professor, as entidades de classe também têm imunidade tributária? Quem? As entidades de classe? Entidades de classe? Isso. Sim. E eles, por que eles arrecadam valores, então, é só para eles mesmo? Não, assim, uma coisa é a entidade de classe não ser contribuinte, outra coisa é eles cobrarem contribuição dos seus afiliados. Entendi. Por exemplo, as autarquias... Quem fez essa pergunta? Vanessa. Quem? Vanessa. Ah, Vanessa. Veja, Vanessa, as autarquias, né, e os conselhos de classe são autarquias, diz a Constituição que eles são imunes a impostos sobre os seus bens, rendas, serviços, né, desde que vinculados à sua finalidade essencial. Então, assim, aquele carro que a OAB tem e é utilizado nas finalidades essenciais da OAB, aquele carro é imune a IPVA. Assim, a OAB não paga IPVA, né? Mas a OAB cobra a anuidade dos seus advogados, né? São coisas diferentes. O advogado não é imune à contribuição, né, social, à contribuição para a OAB, tá? Vamos lá, então. A de Laurinda. Professor, Já sei, Jennifer, já imagino. eu já mandei para o senhor no WhatsApp. Tá bom, obrigado, querida. Amanda. Presente, professor. Ana Flávia. Presente. Carlos Henrique. Presente. Caroline. Oi, professor, presente. Daphne. Presente, professor. Daniel de Lima. Presente. Daniel Schmidt. Ele estava na aula, professor. Pois é. Eu vi ele aqui também. Emerson. Ele no grupo que teve que Presente, sair. professor. Evelyn. Eu. Fabiano. Presente, professor. Fernanda. Presente. Gustavo. Presente. Isabelle. Presente. Isabel. Presente. Jackson. Presente. Jennifer. Presente. Karen. Presente. Laís. Presente. Larissa. Tô aqui. Letícia Machado. Lucas. Aqui, professor. Beleza. Luiz. Presente. Marcelo. Presente. Milene. Presente. Naísa. Eu. Natália. Presente. Renan. Rosimaira. Presente, professor. Simone.
Presente, professor. Ouvi sim, Lucas, fica tranquilo. Thalita. Presente. Vanessa. Presente. Ok. Senhores, não havendo mais dúvidas, muito obrigado pela atenção e educação que me ouviram, tá? Eu saio por último, caso alguém queira conversar, e sei que a Letícia me orando quer conversar comigo. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.